Oi, eu sou o Du e esse é meu canal Desmístico, onde eu falo sobre coisas místicas. Sempre que eu falo pra alguém que eu faço parte desse rolê esotérico, principalmente as pessoas mais céticas, elas sempre me perguntam se eu já tive alguma experiência real, alguma coisa sobrenatural. Até as pessoas que não acreditam muito têm interesse assim, e curiosidade de saber se a gente já teve alguma experiência prática, né? Algum encontro sobrenatural, sei lá. Então nesse vídeo eu vou responder essa pergunta, né? Se existem fenômenos paranormais mesmo ou se é só coisa da nossa cabeça. Então primeiro a gente tem que estabelecer qual que é o significado de sobrenatural ou de paranormal, né? Porque quando o assunto são essas coisas espirituais, tem muita divergência de significado. Então sobrenatural é uma coisa acima do natural, uma coisa que está fora das leis da natureza, uma coisa que não segue as leis da natureza. E paranormal tem um significado paralelo, que é algo fora do normal, também fora do que a gente considera natural, né? Se a gente levar em consideração somente essa definição, então não existe nada paranormal e não existe nada sobrenatural, porque tudo se encaixa dentro das leis da natureza e das leis do universo. Uma lei universal, por definição, é algo que, dadas as mesmas condições, se aplica a tudo sempre. Se existisse algo fora das leis da natureza, elas não seriam leis, elas seriam uma leve sugestão da natureza. Então o primeiro ponto é esse, que tudo no universo é regido pelas leis do universo. Não existe nada fora da lei. Porque se existisse não seria uma lei, seria uma sugestão. A grande questão aqui é que a gente não conhece as leis do universo. A gente tem uma visão bem limitada do que essas leis são e por isso alguns fenômenos parecem ser fora dessas leis, parecem não fazer sentido dentro da nossa concepção do que é possível. Quando a gente fala que algo é sobrenatural, a gente está se referindo a algo que não pode ser explicado pelas leis que a gente conhece no momento. Mas esse nosso conceito do que é sobrenatural varia muito dependendo do nosso contexto histórico. Por exemplo, alguns fenômenos que a ciência hoje em dia já explica, no passado era considerado magia ou uma ação dos deuses. Então muitos dos fenômenos naturais que a gente entende hoje já foram considerados sobrenaturais, se não todos, né? Até os fenômenos que a gente considera sendo os mais naturais possíveis, tipo a chuva, a tempestade, antes as pessoas relacionavam isso com a ação dos deuses ou com o efeito de alguma maldição, alguma magia. Então a gente sabe que os fenômenos que a gente considera sobrenaturais hoje não são de fato sobrenaturais, porque não existe nada fora das leis do universo. Mas a gente também sabe que nesse momento da história a gente não conhece todas as leis do universo. A nossa ciência é limitada, a gente não sabe de tudo, né? Tá, então isso quer dizer que os fenômenos que hoje em dia a gente considera esotéricos ou espirituais vão ser explicados pela ciência no futuro? Não necessariamente. Principalmente não a ciência como a gente conhece ela hoje em dia, porque ela tem algumas limitações e ela sistematicamente exclui modelos alternativos de realidade. Vou explicar o que isso quer dizer. A ciência é baseada no método científico, que é um conjunto de regras que julga e determina se um tipo de conhecimento é válido ou não. Eu posso passar horas aqui falando sobre como o método científico é um sistema eurocêntrico que exclui outras possibilidades de realidade, mas para não ficar muito longo, eu vou só pegar dois aspectos do método científico. O primeiro ponto é a objetividade. O método científico defende que para um tipo de conhecimento ser válido, ele tem que ser observável pela perspectiva de uma terceira pessoa. Então, para alguma coisa ser válida, ela tem que ser observável e manifesta no mundo físico. Isso exclui a realidade dos nossos mundos subjetivos, dos mundos internos, das coisas que acontecem dentro da gente. Um exemplo interessante aqui é a psicologia, que é uma ciência que lida com o nosso mundo emocional e com o nosso mundo mental e que surte efeitos positivos palpáveis na vida das pessoas, mas que mesmo assim dá luta para ser reconhecida como uma ciência válida. Outro ponto relacionado é que o método científico ele pressupõe um modelo de realidade onde o mundo espiritual ou mental e o mundo físico são completamente separados e um não afeta o outro. E hoje em dia a gente já entende que essa separação entre o mundo mental, subjetivo e o mundo físico e objetivo é muito mais tênue do que a ciência originalmente pensou. Um exemplo disso são as doenças psicossomáticas, que são doenças que se manifestam no corpo físico, mas que se originam no plano mental ou no plano emocional da pessoa. Outro exemplo interessante é o da física quântica, onde cientistas constataram que as partículas podem se comportar de maneira diferente dependendo se elas estão sendo observadas ou não. Então isso vai completamente contra esse modelo de realidade em que a mente e a matéria são completamente separadas. Então qualquer fenômeno que para ser entendido dependa que a gente aceite que
a consciência, a mente e o mundo físico e o nosso corpo são interligados não consegue ser explicado pela ciência moderna. O esoterismo e a magia são baseados no princípio de que a mente consegue afetar o mundo material, sim. A ciência moderna não comporta fenômenos que indicam que o nosso mundo interno e que o mundo externo são interligados, apesar das nossas experiências do dia a dia provarem que existe essa conexão muito forte. E é por isso que esses fenômenos parecem não ter explicação, porque eles dependem que a gente aceite que existe uma conexão muito forte entre o nosso mundo interno e o mundo externo, que é o nosso mundo interno afeta o mundo material. Então, voltando para a nossa pergunta inicial, fenômenos sobrenaturais existem ou eles são só coisas da nossa cabeça? Os dois. Eles existem e são coisas da nossa cabeça também, são coisas do nosso mundo interno. E o fato de a gente achar que essa resposta é contraditória mostra que a gente tem muita coisa aí para desconstruir. A ciência força a gente a olhar para fora para procurar as respostas para as nossas perguntas. Uma das coisas mais importantes sobre o universo são reveladas para a gente quando a gente olha para dentro. Eu não sei se ficou muito complicado, então eu vou fazer um resumão. Não existe nada fora das leis da natureza, só acontece que algumas leis a gente não entende direito ainda, e o que limita a nossa concepção do que é natural, o que é possível, o que é normal, é a ciência que olha somente para os fenômenos do mundo físico, que é apenas um dos planos da nossa existência. Ela acredita que o que acontece aqui dentro não é tão real quanto o que acontece aqui fora. O que está acontecendo aqui dentro, os meus sentimentos, os meus pensamentos, são tão reais quanto essa cadeira aqui, só existem planos diferentes. E existe uma relação muito forte entre o mundo espiritual, o mundo mental e o mundo emocional e o mundo físico. O que acontece é que essa visão de mundo limita a nossa possibilidade de ter experiências espirituais. Porque quando a gente acredita que o mundo é só o plano material, ele vira isso. Porque a gente não se dá a possibilidade de ver o que existe além. Quando a gente desconstruir esses conceitos do que é real, do que é possível, e a gente começar a levar a sério a nossa intuição, os nossos pensamentos e a nossa emoção, a gente vai ver que a gente consegue alterar a realidade. E esse é o princípio da magia. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. É isso, basicamente. Eu deixei aqui minha visão sobre fenômenos paranormais. Eu queria saber o que você acha disso. Se você acredita em fenômenos paranormais, qual que é a sua explicação para esses fenômenos? Ou se você acha que o que a ciência moderna não consegue comprovar não existe e é isso, acabou? Quero saber, seja lá qual for sua resposta, deixe aqui nos comentários. E é isso. Valeu!